Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra que é poderosa para nos dar instrução e para nos guiar a um futuro maravilhoso que Ele prometeu e já está reservado a nós, preparado para aqueles que o amam. Como que está o coração, irmão? Como que está o coração, minha irmã? Espero que muito bem. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Que Deus abençoe todos os seus projetos e sonhos e a sua família. Vamos lá, vamos para mais uma conversa? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 21, a partir do verso 8. Diz assim: No dia seguinte, prosseguiu para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinha servido na igreja em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Muitos dias depois chegou à Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse: O Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse: por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazer mudar de ideia, desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Glória a Deus, irmãos, por esse texto. Eu gosto muito porque fala sobre o dom de profecia, que é vivo e real dentro da igreja, e também mostra como a igreja se comportava e como o Espírito Santo falava. Eu gosto de lembrar que o livro de Atos é um livro da transição, aonde o Senhor Jesus terminou a sua obra na cruz, ressurgindo, indo se assentar à direita de Deus Pai, que mostra que Ele está no controle de tudo e de todos, e nos enviou o seu Espírito, para que pudéssemos cumprir o propósito que Ele mesmo estabeleceu. Esse livro mostra justamente isso, é uma ponte entre Deus e nós, e nos dá muita sabedoria daquilo que deve ser feito através da palavra de Deus, se dirigir pela palavra de Deus para que venhamos cumprir o nosso propósito e conseguirmos, logicamente, irmãos, o acesso total que foi já conseguido por meio do Senhor Jesus Cristo na cruz. Quando eu falo acesso total, irmãos, é para aprender, ouvir a voz de Deus e cumprir esse propósito que é poderoso para trazer plenitude, que é poderoso para nos conduzir em vida plena, que é poderoso para desenvolver a nós a salvação pela palavra implantada por Ele. Vamos lá, pensando nisso, quero trazer esses versículos para a nossa vida. Diz assim: No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinham servido na igreja em Jerusalém. Irmão, um dos 7 provavelmente é um dos diáconos que estavam ali. Não Filipe, aquele que era o apóstolo. Existia um Filipe apóstolo, mas também existia um Filipe ali que estava servindo enquanto os apóstolos pregavam e justamente se dedicavam à oração, irmãos. E nós podemos entender o que diz, irmãos? Que Deus nos dará refúgio no meio da tribulação. Paulo estava sendo perseguido. Paulo já tinha passado por açoite, prisão, já tinha passado por muita coisa difícil. A história de Paulo começa ali no capítulo 9. E aqui nós já estamos no capítulo 21, irmãos. Eu não sei quanto tempo exatamente passou. Não sei a cronologia, o tempo de cronologia dos fatos. Mas sei que ele já vivenciou muita coisa difícil. E ali ele parou entre um tempo e outro justamente para recuperar as forças, para ter um descanso. Na casa de um irmão da igreja, na casa aonde ele teria refúgio. E muitas vezes Deus usa alguns irmãos para nos refugiar das lutas da vida,
Deus nos dará refúgio, meu irmão, no meio da tribulação. Deus te dará refúgio, minha irmã, no meio das guerras. Deus te dará refúgio e amparo, meu irmão, no meio das lutas da vida. Salmo 46, versículo 1 diz que o Senhor é socorro bem presente e é na hora da tribulação, é no momento que estamos tribulados, que Ele é esse socorro presente. Então, quando estiver tribulado, quando estiver com o coração pesado e apertado, quando estiver com vontade de chorar, meu irmão, mas para apenas para descansar, não para desistir não. O que te espera está mais à frente. A palavra diz assim, ó, ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Eu gosto disso, por quê, irmão? Porque a igreja é um lugar que abriga todos. Primeiro, elas eram mulheres, as mulheres da época, ali daquele meio, daquele contexto social, daquele ciclo socioeconômico, elas eram totalmente desprezadas, principalmente se fossem solteiras, irmão. Então, Filipe faz a questão de escrever que ele tinha 4 filhas e que elas eram solteiras, mas que na igreja de Jesus elas profetizavam. Elas profetizavam, 4 filhas solteiras que profetizaram. Por quê? As nossas limitações, e todos temos limitações, se nós aceitarmos o limite, a liberdade chega. Agora, as nossas limitações não podem, meu irmão, impedir Deus de cumprir o propósito dele em nós. Eu quero repetir, as nossas limitações não podem jamais impedir Deus de cumprir o propósito dele em nós. Ô, irmão Anderson, mas eu não vivo o propósito. Por quê? Irmão, provavelmente Deus está querendo aparar alguma aresta, ou então você está em fase de ensino, Deus está querendo te mostrar algo, te preparar para o que há de vir. E para não se cumprir a palavra, aquilo que Ele te deu, é somente um poder. Qual? O nosso mesmo, de desistir da caminhada, porque não suportamos momentos de dor ou de tribulação, mas do contrário, eu duvido. Jó 42, versículo 2, o próprio Jó fala para Deus na conversa, fala, eu bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. Agora, os planos de Deus não podem ser frustrados. Para que os planos de Deus não venham ser frustrados em nossa vida, nós mesmos, com total intenção, devemos frustrar os nossos, devemos desistir, esquecer os nossos, esquecer da nossa natureza adâmica. Tudo que nós construímos através dessa natureza, do autogoverno, da independência de Deus, é fadada ao fracasso. Então precisamos entregar a Deus verdadeiramente os nossos caminhos. Olha, aquelas mulheres, elas devem ter sido ensinadas pelo pai, Filipe. 4 mulheres, totalmente, eu tenho certeza, deve ser totalmente, como eu vou falar, excluídas da sociedade. Sabe, pessoas olhando e dizendo, mas dentro da igreja eram profetas, falavam em nome do Deus vivo. E isso é para quem quer, para quem aceita, para quem tem fé no Filho. Eu quero repetir, é para quem tem fé no Filho. No versículo 10 fala, muitos dias depois chegou na Judéia um profeta chamado Ágabo. Aqui ele faz justamente um contraponto, enviando um profeta do sexo masculino. Olha, eu gosto dessa parte, porque, irmão, o profeta ele significa mensagem. Toda vez que um profeta no Antigo Testamento aparecia, a palavra falava assim, ó, e Deus me enviou, para que vocês saibam que Deus me enviou. E o que nós enviamos? Nós enviamos mensagem. Essa palavra envio, ela é normalmente destinada a uma mensagem. Um homem e uma mulher que carregam uma mensagem, uma palavra, e falam em nome de Deus. Então Deus enviará uma mensagem, meu irmão. Deus enviará uma mensagem. Se você não sabe ainda qual é a sua promessa, Deus enviará. Agora, se você já tem, meu irmão, e se você já tem, minha irmã, talvez Deus não envie. Talvez Ele esteja
provando a sua fé, limando, sabendo se você acredita mesmo na palavra. Às vezes o tempo passou, um tempo em que nada aconteceu, mas eu quero te dizer que Deus enviará uma mensagem nessa próxima semana, sabe? Mesmo que seja de forma de sinal para confirmar a mensagem. Talvez você passou pelo período da prova e agora já esteja apto a ter um graça do Senhor. Então Deus enviará uma mensagem. Eu gosto de Daniel 8,19, diz: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo, tempo de ira, pois isso pertence ao determinado tempo do fim. E Deus sempre mostra o futuro no começo. Deus sempre nos mostra o futuro. A promessa fala disso, irmão, de um tempo futuro. Então aguarde. Olha, eu gosto porque aqui vai contar como o profeta profetizou. Fala assim, ó, ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou as próprias pés e as próprias mãos. Em seguida disse: o Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Irmão, eu gosto dessa parte, por quê? Primeiro, nenhuma palavra pode estar desassociada, nenhuma profecia pode estar desassociada da palavra de Deus, porque é o próprio Espírito que usa os profetas. Hoje quem usa o profeta é o Espírito Santo para declarar, porque somente ele conhece as realidades do céu, somente ele conhece os pensamentos de Deus. Jesus disse que ele viria para nos conduzir na verdade, e a verdade é a palavra. Então, quando o Espírito Santo vem, ele declara justamente aquilo que é referente à palavra de Deus e justamente ao propósito que ele cumpriu, que ele prometeu, daquilo que ele nos cumpriria. Isso nos mostra como se mover profeticamente, irmão. Precisamos aprender a se mover profeticamente por meio das profecias. Muitas pessoas ficam caçando profecia, e eu nem estou dizendo que a profecia talvez não seja verdadeira, talvez seja, só talvez não seja para você. Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, para fazer prova do profeta. Logicamente nós devemos, e é aqui onde nós entendemos, porque ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as próprias mãos. Por quê? Irmão, o profeta, ele vive aquilo que ele declara. Como o pregador vive o que prega, o profeta vive aquilo que ele declara. Ele vive pela palavra de Deus, ele vive pelo Espírito. Um profeta, ele tem que viver pelo Espírito. Não podemos jamais, fugir disso. Em Ezequiel, do capítulo 4, do versículo 1 ao 14, conta. Depois tirem um tempo e leiam esse texto das Escrituras. Mostra ali como Deus dirige o profeta Ezequiel para propriamente pregar, para levar a palavra para a nação de Israel. Tudo que a nação de Israel ia ver, o profeta Ezequiel viveria. Ele cozinha, ele come fezes e ele faz algumas atrocidades. E aqui o próprio homem está com os pés e a mão amarrada. E os pés falam justamente da ação de Satanás. Satanás quer paralisar o nosso caminhar. E as mãos quer dizer que ele quer paralisar o nosso trabalho. O trabalho de um homem de Deus, de Paulo. As mãos falam do trabalho, os pés falam da caminhada, do prosseguir para o alvo. E Deus permitiu. Até ali na frente o Senhor Jesus aparece e fala que é necessário. E muitas vezes o Senhor vai permitir. E isso acaba com aquela ilusão de que nós teremos um caminho fácil. Um caminho sem aflições, um caminho sem dificuldade. Não, irmão. Não. Qual que é a diferença? A diferença é justamente essa. Jesus aparece, fortalece, nos sustenta e a nossa força vem do céu. E no final de tudo nós temos uma recompensa entregue pelo próprio Deus. Eu gosto disso. Por quê, irmão? Porque Tiago 1,22 fala que nós não devemos apenas ser ouvintes da palavra, mas colocar a palavra em prática. E ele chega a mencionar que nós não devemos enganar a nós mesmos. Então nós encontraremos, irmão, oposição. Olha, no versículo 13 fala, além de encontrar a oposição do inferno, olha o que acontece. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém.
Versículo 13. Jerusalém fala sempre do centro da vontade de Deus. Então, no nosso nicho mais íntimo, aqueles que nos amam, irmão, às vezes vão se opor. E eu diria que sempre, irmão, vão se opor. O Senhor Jesus Cristo enfrentou isso. Então nós encontraremos oposição no meio da família, encontraremos oposição no meio da igreja, ou encontraremos oposição dos nossos amigos, daquilo que é a nossa vivência do propósito de Deus, daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Se nós não encontrarmos, irmão, oposição, de fato, não estamos no caminho certo. Eu quero repetir, se nós não encontrarmos oposição no nosso caminho para cumprir o propósito, de fato, não estamos no caminho certo. Billy Graham fala que se nós não encontrarmos o diabo no meio do caminho, devemos parar, fazer uma autoanálise e ver se nós estamos caminhando no caminho certo, porque talvez estamos caminhando no mesmo rumo que Satanás. Então haverá oposição daqueles que são próximos. Quero ler com vocês um versículo que o próprio mestre enfrentou. Diz assim, ó: quando eles ouviram isso, saíram para o prender, pois diziam, ele está fora de si. Quem é que saiu para prender aqui, irmão? É os pais e os... vamos ler na versão viva, fala assim, quando os familiares deles souberam do que estava acontecendo, vieram tentar levá-lo consigo para casa. Ele estará fora de si, diziam eles. Estava falando que Jesus estava doido, irmão. Estava falando que Jesus era maluco. E essa aqui é Maria, essa aqui é Tiago e José e todos os parentes de Jesus ali, tentando impedir o agir do mestre, tentando impedir. Então, nós teremos isso, irmão, na nossa frente. Não se engane. E o que nós devemos fazer? Olha o que Paulo disse. Ele, porém, disse: porque todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Muitos, meu irmão, estão dispostos a morrer pelo Mestre. Eu quero te perguntar, pelo que vale a pena viver? E quero te fazer outra pergunta também para trazer a reflexão. Pelo que vale a pena morrer? Irmão, viver e morrer devem valer a pena pela mesma coisa. É pelo rei e pelo reino. E Paulo estava decidido, irmão. Olha, Paulo estava decidido. Então eu quero te falar, meu irmão, algo bem sério. Se você quer ser cristão, um cristão verdadeiro, um discípulo, esteja preparado para sacrificar o que for necessário para o mestre. Do contrário, não tem como ser cristão, não tem como viver promessas, não tem como viver propósitos, se você não estiver disposto a sacrificar até mesmo a questão mais íntima da sua família. Percebe que Paulo tratou com muito carinho, porque esse choro, vocês me partem o coração, mas jamais fariam ele desistir, jamais, irmão. E quer saber de uma coisa? Isso é motivo de muito orgulho, ter alguém assim na família, ter alguém que dá a vida pelo mestre, porque é por ali que entra a salvação, é por ali que Deus olha. Deus, por causa de um, meu irmão, pode poupar uma família inteira. Deus, por causa de um, pode poupar uma casa inteira. Deus, por causa de um, pode poupar uma cidade inteira. Deus, por causa de um, pode poupar um país inteiro. Sim, ele muitas vezes ele poupou Jerusalém por causa de Davi. Olha, quando conta a história ali, se eu não me engano, em Isaías capítulo 36, de Senaqueribe invadindo toda a Judéia e toda Israel, quando chegou em Jerusalém não poderiam entrar. E o próprio Deus diz: por amor ao meu servo Davi, porque prometi, ele não vai entrar. Então domina um, domina outro, mas não entra, irmão, em algum lugar. E o inimigo para diante a voz de Deus, porque é Deus que controla, e tudo que Deus está fazendo, logicamente, tem um propósito, irmão. Precisamos compreender isso. Está nos chamando a atenção aquilo que de fato importa. Estou dizendo que você vai dar a sua vida, meu irmão? Não sei. O propósito é seu, não sei, minha irmã. Eu não sou Deus para te falar o seu propósito. Mas o que eu posso te falar é que devemos estar dispostos. Não necessariamente que entregaremos, dispostos a tudo.
Lucas 13:33, mas preciso prosseguir o meu caminho, hoje, amanhã e depois de amanhã, pois é certo que nenhum profeta deve ser morto fora de Jerusalém, ou seja, fora do centro da vontade de Deus. E para acabar no versículo 14 diz, quando ficou evidente que não conseguiríamos fazer mudar de ideia, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Que seja feita a vontade do Senhor em nossa vida. E eu quero falar, meu irmão, quero falar para você, desista. Mas desista de ter medo. Desista de se preocupar com o seu futuro que você já entregou nas mãos de Deus. Desista de desistir. Desista apenas de desistir da missão. Desista das coisas que para trás ficam. Desistam das coisas que não têm valor eterno. Tudo que não tem valor eterno é eternamente inútil. Eu quero repetir, tudo que não tem valor eterno é eternamente inútil, fútil. A nossa postura gera salvação. A nossa postura diante do propósito de Deus gera aceitação para quem está próximo. Perceba que entraram na mesma visão, entenderam, meu irmão, que jamais conseguiriam. Então creia naquilo que Deus está fazendo na sua vida, creia no agir de Deus, meu irmão, creia com todo o seu coração, minha irmã, e deixa Deus honrar a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Atos 16:31, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa. E eu quero terminar aqui com um versículo que está também no livro de Atos, capítulo 2, versículo 39, que Pedro diz para aqueles discípulos, ele fala justamente o seguinte, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, isso é, para todos aqueles que o Senhor Deus, o Senhor nosso Deus chamar. E se Ele te chamou, meu irmão, Ele garante a vitória. Se Ele te chamou, os planos dele não pode ser frustrado. Se Ele te chamou, a vitória já é garantida lá no futuro. Você já é mais do que vencedor. Se veja assim, meu irmão, se veja assim. E saiba que o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.